Olá a todos, meu nome é Josué, sou seu novo professor de História. Até as semanas anteriores, o professor Pedro vinha fazendo uma revisão do conteúdo dos anos anteriores e, a partir de então, né, como já foi informado os alunos que estão no presencial, vocês passam a ter o conteúdo que está definido no plano de ensino anual das turmas de primeiro, segundo e terceiro ano. Então, é o conteúdo propriamente dito do terceiro, né, ou do segundo ou do primeiro ano, e não mais uma revisão do conteúdo passado. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar o tema neocolonialismo, que é um tema bastante importante, pois ele vai nos ajudar a compreender diversos eventos que vão ocorrer posteriormente, que vamos estudar também, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a própria Segunda Guerra Mundial, de alguma forma, está vinculada com esses acontecimentos também, e também compreender aquilo que vai acontecer no Brasil na era Vargas, por exemplo, ou posteriormente. Então, peço que acompanhem os vídeos a partir de agora, né? E teremos aí atividades aí sendo lançadas no Google Classroom para que todos possam aprimorar os seus conhecimentos e tirar suas dúvidas aí a partir de agora, tá? Muito obrigado. E assim iniciamos a nossa apresentação. Neocolonialismo, né? Como já falei, é um tema importante e que precisamos aí compreender ele a fundo, né? E a nossa apresentação ela não vai ser uma apresentação aí de 45 minutos ou uma hora, por exemplo, né? Resolvi dividir os vídeos em vídeos menores de 10 a 15 minutos aproximadamente, para que possa não se tornar cansativo, para que vocês possam parar, né, e depois continuar em outro momento, se assim desejarem. Ou também, aqueles que pretenderem, podem acompanhar o conteúdo, né, os vídeos de forma assistindo todos os vídeos de uma vez só, tá? Então, o neocolonialismo, o que foi, né? Foi o período onde ocorreu uma expansão política e econômica das potências europeias em busca de regiões no século XIX que pudessem fornecer algumas coisas que eles necessitavam, que os países europeus necessitavam naquele momento. Então, por exemplo, é muito comum você pesquisar sobre o tema e encontrar diversas charges da época, né, daquele período, que procuram explicar, aí dar uma visão do que foi aquele evento histórico, né, aquele momento histórico. Então aí a gente tem aí as potências estrangeiras, né, europeias retratadas, e elas dividindo o continente africano, né, Egito, Camarões, Argélia, África do Sul, Líbia e Congo, são os países que aparecem ali, como se fosse uma torta, né, fatiando o continente europeu como se fosse uma torta. Essa descrição ela não é tão fora daquilo que de fato aconteceu, né? Pois, como a gente vai ver a partir de agora, os países europeus não consideraram as culturas locais, as sociedades que lá existiam na África antes de fazer essa divisão. Então, levaram em conta apenas os seus interesses e os acordos entre essas potências europeias, desconsiderando qualquer aspecto da cultura africana que lá existia de forma já bastante milenar, algumas culturas, né, já bastante enraizadas naquele continente. As causas principais, né, foram a busca por mercados consumidores, então você produzir mercadorias, né, e não ter para onde vender, o continente europeu já estava saturado aí com diversos produtos que eram produzidos naquele continente, e assim os europeus precisavam de novas regiões que consumissem os produtos que eram produzidos lá na Europa, né, seja na Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália e assim por diante. Então, a busca por mercados consumidores, a busca pela mão de obra barata, obviamente que esse é um elemento aí bastante importante, né? Então, para a indústria italiana, se ela tiver uma produção baseada em cima de uma mão de obra mais barata, ela vai conseguir se sobrepujar com relação à indústria francesa, por exemplo, né? Ou a alemã vai conseguir se sobrepujar sobre
a economia inglesa, a indústria inglesa, por exemplo, né? Então, a busca por matéria-prima também é um outro aspecto que vai tornar possível esses países terem uma indústria mais competitiva, né? E esses são os principais elementos, né? Mercados consumidores, a busca de mão de obra barata e a busca por matéria-prima também fora do continente europeu. Então, onde é que vão ocorrer essas ocupações em busca desses produtos, matérias-primas, mão de obra barata e mercado consumidor? Principalmente na África e na Ásia, né? Então, quando a gente está tratando do tema neocolonialismo, a gente está falando basicamente aí do continente africano, né, que vai ser ocupado, e o continente asiático. Diferente do período colonial, como a gente vai ver lá posteriormente lá no final da apresentação. Tá? Essas novas áreas, como a gente já comentou anteriormente ali, né? Elas têm populações aí que consomem, né? E você garantir que essas populações consumam o produto da indústria do seu país, né? É algo importante, né? Para os países europeus naquele momento. Significava que, ao menos, você não estaria fortalecendo a economia de outros do país lá que, por exemplo, Inglaterra e Alemanha, né, que tem aí já começa a surgir algumas disputas entre esses dois países que vão acabar desencadeando lá a Primeira Guerra Mundial posteriormente. O fornecimento de matéria-prima, né, e também se tinha o objetivo de receber, né, populações de origem europeia nesses novos territórios ocupados. Então, a população europeia nesse momento havia tido um crescimento bastante significativo, tinha aí por volta de 400 milhões de habitantes, para os números do século XIX era algo bastante importante. Então, buscar novas regiões onde essa população pudesse, para onde ela pudesse se deslocar e lá ocupar esses territórios. Então, o excedente populacional da União Europeia, não, da Europa, ela passava também a receber uma válvula de escape ocupando, né, essas populações ocupando aí tanto a África quanto a Ásia. Mas é claro que quando a gente está falando sobre ocupação, interesses econômicos, né, como matéria-prima e mão de obra barata, por exemplo, né, os europeus, né, precisam de um argumento que não caracterizasse somente esses interesses de econômicos ou interesses materiais, né, vamos chamar assim. Você precisa de alguma justificativa que faça com que o europeu comum, né, o europeu lá, a classe média europeia, por exemplo, possa apoiar esses movimentos, entendendo que não era simplesmente uma exploração de matéria-prima como havia ocorrido lá nos séculos XVI, XVII, XVIII, em relação às colônias na América. Então você precisava de uma justificativa. E é aí que vai surgir o que nós chamamos hoje, né, o que se chama de racismo, né, o componente racial, a ideia de superioridade de uma determinada etnia, né, grupo e assim por diante, nação e assim por diante em relação às outras, né, ele surge exatamente nesse período aí. Então a gente tem um componente que vai dar uma sustentação menos embasada em cima da ideia de exploração material, né, e você vai se justificar aí através aquilo que a gente vai chamar aí de racismo. Então, para termos algum exemplo disso, né, nós temos lá o surgimento do chamado darwinismo social, do Herbert Spencer. O Herbert Spencer, ele pega, assim como o Darwin defende a ideia de que os organismos, eles evoluem, né, eles se adaptam ao meio, eles, de alguma forma, passam por um processo de evolução ao longo dos anos, o Spencer vai aplicar essa mesma ideia de evolução
para o estudo das sociedades humanas, né? Das nações humanas, sociedades, grupos e assim por diante. E aí ele cria uma espécie de uma escala, né? Quem é que é o mais evoluído? Obviamente, no olhar do Spencer, são os povos europeus. Quem é menos evoluído, na visão do Spencer, é os povos africanos, né? Então, é claro, né, temos que levar em consideração que os europeus não estavam aí fazendo uma espécie de meia-culpa necessária, pois se a África nesse momento estava num processo já de conflitos internos e por aí vai, muito tem a ver lá com aquilo que aconteceu durante o período colonial, né, durante os séculos XVI até o século XVIII, quando a África foi a grande fornecedora de mão de obra, né, para os países, para as colônias americanas desses países europeus. As próprias guerras que tinham por objetivo simplesmente conseguir mão de obra de escrava para os países, para as regiões aqui no continente americano, acabaram por destruir, né? Acabaram por dificultar bastante o desenvolvimento dessas nações que haviam lá na África. Nações com enfim, não é o termo adequado, mas para esses reinos que existiam na África. Então, o Spencer não vai fazer essa meia-culpa, mas ele vai entender que enquanto a Europa é digamos, o ápice do desenvolvimento das sociedades humanas, né, a África estaria lá atrás. Então ele pregava essa ideia de superioridade racial dos povos europeus em relação aos demais povos, sejam eles africanos, asiáticos ou até mesmo americanos. Mas se fosse fazer uma graduação, né, os povos africanos, na visão dos europeus, estariam aí num processo de evolução da sociedade muito mais atrasado quando comparado com a América, por exemplo, ou até mesmo a Ásia. Então, ele cita essa ideia aí, né, de que a Ásia e a África são redutos lá de civilizações infantis e primitivas. Né? Infantis e primitivas já denota aí, né, de alguma forma, que ele entende como são povos que são adequados para serem dominados, né, para serem tutelados aí pelos povos europeus. E, enquanto isso, na ciência, o Spencer faz esse estudo, né, essa pseudociência, né, da época, né, porque hoje ela já não teria, né, precisaria outras explicações históricas para entender o subdesenvolvimento da África, né, tendo muita relação com esse momento aí. Na literatura, você vai ter também um esforço para que se justifique esse domínio sobre o continente africano por parte dos europeus. Né? O Rudyard Kipling, que não é um nome sem importância, porque ele foi Nobel de Literatura em 1917, ele tem um poema, né, que é O Fardo do Homem Branco. Eu peguei só a primeira estrofe do poema, mas ali fala muito bem qual é a consciência que se pretende formar entre os europeus nesse momento. Então ele fala assim: tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Então, essa ideia de que o europeu está servindo ao seu cativo, ao seu escravo, né? Ele está, de alguma forma, fazendo um favor ao levar a civilização a esses povos. Então, ao contrário de ser um saque, simplesmente, saquear o continente africano, né, a partir dessas ideias, o europeu está fazendo uma troca. Né, uma troca onde, enquanto ele pega a matéria-prima, explora a mão de obra e vende as suas quinquilharias lá para os povos africanos e asiáticos, mas em troca disso ele está levando a civilização para esse continente. Então era mais fácil de digerir
esses conceitos, essas ideias, do que simplesmente entender que nós europeus, falando em nome deles, né, estamos lá indo roubar esses povos ou algo assim.